Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um Diário de Fé. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está em Jó, capítulo 42, versículo 5. Mas antes eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nada que nós estamos fazendo por aqui, tá bom? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto de Jó. Muitas pessoas já conhecem a história de Jó. Diz a palavra de Deus que Jó era um homem temente a Deus, um homem que era bem sucedido financeiramente, tinha uma família muito linda, porém, diz a palavra do Senhor que Jó passou por uma grande tribulação. Eu vou dar uma resumida para vocês. E essa grande tribulação fez com que Jó perdesse tudo, até fisicamente Jó ficou doente e Jó passou por muitas tribulações, perdendo filhos, perdendo riquezas, perdendo a sua própria saúde, mas ele não perdeu o temor ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jó, diante de todas essas circunstâncias, ele ficou firme, mesmo sem entender, às vezes um pouco confuso, um pouco triste, abalado, mas ele permaneceu, mesmo sem entender muitas coisas. E às vezes é isso que acontece conosco no nosso dia a dia. Às vezes tribulações vêm, situações acontecem que nos deixam um pouco triste, chateado, muitas vezes abatido, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós devemos agarrar a nossa fé, colocar a nossa esperança no Senhor. O que mais me chama a atenção na história de Jó é sim a esperança dele, é sim que apesar das tribulações que Jó passou, Jó não esmoreceu na fé. O que mais me chama a atenção na história de Jó, tem gente que fala que é a paciência de Jó, né? Mas se você for ver bem o texto, você vê que em alguns momentos ele até perde um pouco a paciência, fica bem triste, bem chateado. Mas eu acredito que Jó não perdeu a esperança. Eu acho que a esperança ajudou Jó a vencer cada batalha. Mas algo me chamou muito a atenção. Lá no começo do livro, nós vamos ver que o Senhor fala que Jó é um homem temente a Deus. E aqui no final do texto, né, do capítulo 42, nós vamos ver no versículo 5, então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Porque você percebe aqui na história de Jó que ele ficou muito aflito em muitas circunstâncias, né? Ele passou por várias situações muito delicadas e às vezes a gente pode fazer essa comparação com a nossa vida. Nós também podemos passar por circunstâncias que podem entristecer o nosso coração, pode fazer com que a gente fique triste, até mesmo um pouco chateado, porque a gente está esperando o agir de Deus. E aqui Jó está falando: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Ou seja, ele chegou num ponto onde ele percebeu que todas as dúvidas que ele tinha, todas as tristezas, tudo aquilo que ele tinha passado, nada se comparava com a sabedoria de Deus. E ele continua: é que falei de coisas que eu não compreendia. Exatamente. Aqui, nós podemos ver que na pressão, às vezes, das tribulações, de algum problema, Jó acabou falando coisas que ele mesmo se arrependia aqui. E às vezes isso acontece conosco, né? De muitas vezes na pressão do momento você falar assim: isso não aguento mais, essa situação tá demais para mim. E aí você não consegue entender, a gente às vezes não consegue entender o agir de Deus, mas o Senhor está agindo a nosso favor. Vamos continuar no texto. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que eu estava dizendo e responder às tuas perguntas. E aqui nesse versículo, olha que interessante. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo
sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Os próximos versículos vão dizer que o Senhor restaurou a sorte dele, né? O Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Mas eu quero me deter com você nesse versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Nós precisamos prestar atenção aqui que nós estamos falando de um homem que o próprio Senhor falou que ele é um homem temente a Deus. E aqui eu quero perguntar para você, será que você conhece o Senhor de verdade ou você só conhece o Senhor de ouvir falar? É interessante quando nós paramos para pensar no começo do livro de Jó, quando a palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem temente a Deus. É interessante quando a gente faz essa comparação do começo do livro para o final, que nós percebemos que embora Jó fosse um homem temente a Deus, ele de fato não o conhecia. E é isso que eu quero falar com você hoje. Será que você só ouviu falar do Senhor? Ou será que você conhece o Senhor, de experimentar o Senhor na sua vida, de viver dia após dia com Ele, de perceber o Senhor te exortando, o Senhor te direcionando, o Senhor te ajudando, as palavras do Senhor vindo consolar seu coração, trazendo esperança, fé. Você tem essa experiência com o Senhor? Você o conhece de fato? Vamos lembrar aqui que conhecer ao Senhor é algo fundamental para que nós possamos passar a vida eterna com Ele. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. E se a sua resposta for eu não conheço, eu quero convidar você a conhecer a pessoa mais incrível que você vai poder conhecer em toda a sua história de vida. É o Espírito Santo, o Senhor, o Deus Criador, o Criador de todo o universo, aquele que criou e formou você no ventre da sua mãe. Ele quer te conhecer, Ele quer que você o busque, que você o conheça. Ele se permite ser conhecido por você e por mim. Então hoje eu quero falar para você, leia a palavra. Aí você pode pensar assim, mas como é que eu posso conhecê-lo? E eu quero falar para você 3 maneiras de que você pode conhecer ao Senhor de forma prática. Primeiro, orando. Você pode orar e você pode conhecer ao Senhor e se deixar ser trabalhado por Ele. Segunda coisa que você pode fazer é ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos. Então, a palavra de Deus ela vai mostrando para você aquilo que você deve ou não deve fazer. O Espírito Santo vai revelando para você, vai se revelando para você na palavra de Deus. E a terceira coisa que eu quero falar para você, que pode abençoar muito a sua vida para que você conheça o Senhor, é no louvor e na adoração. Então, passe tempo do seu dia, tenha o seu coração hinos, cânticos de louvor ao Senhor, celebre a vida de Deus na sua vida e se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, seja através da oração, seja através da palavra, seja através do louvor e da adoração. Fato é que o Senhor quer demais conhecer você. E eu quero saber qual que é a sua resposta para Ele. A minha resposta foi, eu quero conhecer, eu preciso conhecer ao Senhor. Eu parei tudo na minha vida, porque eu entendi que de fato eu não conhecia. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Foi parar tudo para conhecê-lo. Ah, você parou o trabalho, você parou isso, você parou aquilo. Não, ao contrário. Eu estava com uma galerinha pequenininha em casa, as crianças eram pequenas, porém havia uma sede, uma fome no meu coração por conhecer ao Senhor. E é essa fome e essa sede que eu quero e desejo e oro e declaro e profetizo sobre a sua vida. Que venha sobre nós, que venha sobre você essa
fome por conhecer mais o Senhor. E eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Eu quero que você saiba de uma coisa, que conhecer ao Senhor vai mudar toda a sua história, toda a sua perspectiva, toda a sua percepção do mundo, tudo que acontece ao seu redor e tudo que está à sua volta. Você nunca mais vai ver o mundo, nem a eternidade, nem os dias de hoje, nem a palavra de Deus. Nunca mais será a mesma para você. Porque a partir desse dia, do dia que você conhece o Senhor e você experimenta dessa graça poderosa, dessa graça transformadora, ela vai transformar tudo na sua vida e toda a sua história nunca mais será a mesma. E hoje nós ficamos por aqui com essa mensagem, mas eu já quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você possa receber as mensagens que o Senhor está trazendo no nosso coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.